invocando a proteção de Deus, na presença dos auditores Sérgio Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro e do procurador junto a esse tribunal, Dr. Flávio Azambuja Berti, declaro aberta a terceira sessão ordinária desta Câmara. Ausente o conselheiro Ran Jorge Erwin, por motivo justificado, estando convocado para substituí-lo o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. E ausente ainda o conselheiro Hermas Eurides Brandão, por motivo de férias, estando convocado para substituí-lo o auditor Sérgio Valadares Fonseca. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 2 da sessão ordinária do dia 25 de janeiro próximo passado. Está em discussão. Votação aprovada. Concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Aproveito para anunciar os seguintes sobrestamentos. Na DIJUR, 588, 449, 569, 282, 548, 595, todos /010. Continua livre a palavra para comunicações e inclusão de processos em pauta. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, a palavra é para comunicar sobrestamento dos autos 289-03409, 459-827 de 2010 e 459-452 de 2010, todos na diretoria jurídica. Feitas as devidas anotações, a palavra está livre. Passa ao relato de minha pauta. Prestação de contas estadual, processo 23.6380/10, Universidade Estadual de Maringá, exercício 2009. Acompanhe a instrução do processo pela regularidade das contas. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só uma dúvida, eu estou acompanhando a pauta pelo sistema e não consta, pelo menos aqui que eu possa visualizar, o parecer do Ministério Público nesse processo. E Vossa Excelência fez referência à instrução, mas não fez referência ao parecer do Ministério Público. Não sei se houve. Pelo que me consta, a instrução se refere à DCE e ao Ministério Público. Senhor presidente, se me permite o uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para esclarecer a dúvida levantada pelo conselheiro substituto Tiago, existe sim parecer ministerial, embora o sistema não o disponibilize. Eu tenho uma cópia impressa dele aqui e o parecer é nos mesmos termos do opinativo do órgão instrutivo pela regularidade. Muito obrigado. Continua em discussão, está em votação. Aprovado. 23.7620, Copel Empreendimentos Limitada, exercício financeiro de 2009, responsabilidade do senhor Ronald Tadeu Raviducci. Não responsabilidade mais, né? Eu também acompanho a instrução do processo pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovada. Prestação de contas de transferência, processo 2088/08 do município de Formosa do Oeste. Prestação de contas de transferência voluntária do município de Formosa do Oeste, relativa a repasses feitos pelo município a entidades privadas, referente a convênios que vigoraram no exercício de 2007. O nosso voto é pela regularidade com ressalva da prestação de contas. Em relação a essas transferências que vigoraram no exercício de 2007, no valor total de R$ 437.392,90. E tomamos por base os dados declarados pelo município no sistema SIM-AM,
No entanto, há uma ressalva. Essa ressalva se refere à ausência de lei municipal que autorize o Poder Executivo a celebrar termos de parceria naquele exercício, uma vez que a lei municipal apresentada ela é de 2009 e autoriza o Poder Executivo a contratar programas integrantes do SUS e demais áreas de atuação do município através de ONGs e OCIPs. Então, pela regularidade, com ressalva. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu tive a oportunidade, um pouco infeliz, de relatar diversos desses processos de transferências municipais do exercício 2007 e sempre verifiquei com bastante cuidado esses termos de parceria e discordando na maior parte das vezes da instrução técnica. Eu vou então pedir a licença de Vossa Excelência e solicitar vistas desses autos. Vista concedida a Vossa Excelência. Processo 40.2868, Sociedade Hospitalar Beneficente de Andirá. Trata de transferência voluntária no valor de R$ 9.000 relativo ao exercício financeiro de 2008, objetivando atender despesas com manutenção de hospital. O município prestou contas, já prestou contas do valor total no processo 174750/09 e que já foi julgado regular por decisão monocrática 1187/09. Assim, a nossa sugestão é por devolução à origem para arquivamento. Em discussão, votação aprovada. Aposentadorias 68250/08, aposentadoria que vem sendo discutida nesse tribunal, onde nós já encontramos decisões e também onde a Procuradoria tem uma posição divergente daquelas que o tribunal já decidiu. Trata de aposentadoria por invalidez, neste caso, no cargo de agente de execução, auxiliar de enfermagem, concedida pela Resolução 2923/07. O Ministério Público propugna por diligência ao órgão previdenciário para que promova visita social a fim de aferir-se se o servidor necessita ou não de auxílio de outrem para a prática de atos da vida civil. Nós já discutimos vários processos desta ordem. Em alguns deles, o tribunal deixou de acolher essa diligência proposta. E na sessão passada, como eu estava acompanhando a instrução, o ilustre representante do parquê solicitou nova audiência. Eu continuo com a minha posição de que não cabe ao tribunal aferir esta parte médica, e sim ao órgão previdenciário. E a minha proposta é a mesma da sessão anterior, deixando de acolher diligência e propugnando pela legalidade do registro. Está em discussão. Senhor presidente, se me permite uma solicitação. Da mesma forma que na semana passada, eu gostaria de fazer o pedido da nova audiência para que o procurador, Dr. Gabriel, emitisse o parecer de mérito a respeito do seu entendimento em razão do indeferimento dessa diligência por ele solicitada, que é a mesma situação posta em outros 3 processos da semana passada e o que vai se suceder também no próximo processo a ser relatado por Vossa Excelência. Já mantive uma tratativa com o Dr. Gabriel para que ele, nos próximos processos, possa rever o teor do parecer a fim de, embora continue fazendo reiteradamente os pedidos de diligência, faça uma conclusão de mérito também, alternativamente, nas situações em que não são acolhidas tais pedidos de diligência.
a fim de evitar esses contínuos pedidos de novas audiências. Até porque me parece que o tribunal já tem decisão de mérito com relação a essa matéria. Correto. E já tendo decisão de mérito, entende? Eu até entendo que nem há necessidade dessa nova audiência. O tribunal tem a posição, seja qual for o parecer dele, o tribunal vai continuar mantendo a sua posição, mas, como já na sessão anterior, o pedido de Vossa Excelência foi acatado, será também nesta oportunidade. Nova audiência ao Ministério Público nos processos 68.250/08 e 13.1763/08. 11.7295 está em nova audiência, que foi concedida na sessão anterior. 31.9149 também está com nova audiência. Em admissão de pessoal, eu tenho 20.6731/06, que encontra-se adiado. E trata de admissão e não enquadramento na hipótese do artigo 4º do parágrafo 4º, inciso 4º, artigo 22 da Lei da Responsabilidade Fiscal. A proposta da DIJUR é pela negativa de registro. Pela negativa de registro é o parecer da Procuradoria, e a nossa proposta também é pela negativa de registro conforme instrução, uma vez que parte das contratações aconteceram quando do limite prudencial e não se enquadraram na hipótese de excepcional do inciso 4º do artigo 22. Senhor presidente. Então, pela negativa de registro é a proposta, ela está em discussão. Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de pedir vista dos autos, por gentileza. Vista concedida a Vossa Excelência. E, por último, eu tenho a solicitação de uma certidão liberatória, 14.828.11, da Fundação Hospitalar de Saúde de Cianorte. Eu acompanho a instrução do processo pelo indeferimento da certidão, haja vista a existência de pendências da entidade junto à Diretoria de Análise de Transferências. Em discussão, votação, aprovado. Agradeço a atenção de todos e para o relato de sua pauta, passo a palavra ao auditor Sérgio Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador, senhor conselheiro substituto Tiago, doutora Vera, nossa secretária, excelentíssimos senhores servidores, senhores jovens estagiários que estão aqui presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, inicialmente gostaria de pedir a retirada de pauta do processo 167562-2005, tendo em vista que já foram juntados novos documentos. É o sexto da minha pauta. 167562/5? /05, exatamente. Tendo em vista a juntada de novos documentos. A pedido de Vossa Excelência está retirado de pauta. E gostaria também de pedir o adiamento dos processos 162.891/2010, 182.698/2010 e 236.789/06, tendo em vista a manifestação de que provavelmente serão juntados novos documentos, eu solicitaria o adiamento. Há um pedido de adiamento dos processos 236.789/06 do 162.891 ou não? 162.891/10 é o primeiro da pauta. Certo. 182.698, o terceiro da pauta, e o último da pauta, 236.789/06. Esses três eu solicito a gentileza do adiamento. Estão adiados a pedido de Vossa Excelência. Relato então os processos 178.518/2010, que trata da prestação de contas do senhor Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, prefeito do município de Venceslau Braz, em 2009. Conclusivamente, após análise das justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas em razão dos seguintes fatos: inconsistência de informação no sistema eletrônico quanto ao pagamento da dívida fundada referente à confissão de dívida com regime próprio de previdência, e 2, indicação de situação
de irregularidade pelo questionário de atuação da saúde do Conselho Municipal de Saúde, em afronta ao artigo 77, parágrafo 3º da Constituição da República. Quanto à inconsistência de informação, após a oitiva, o município esclareceu que os pagamentos foram efetuados e que houve apenas uma falha no lançamento da informação. A Diretoria de Contas Municipais acatou o esclarecimento, tendo em vista a apresentação das guias de recolhimento, propôs, entretanto, que fosse mantida a ressalva em razão do erro formal no encaminhamento da informação. E quanto à questão do Conselho de Saúde, a diretoria, eu verifico que a matéria é controvertida, ainda não foi consolidada, porque as administrações tomaram conhecimento das recomendações do tribunal apenas por ocasião de conferência realizada em março de 2010, e tendo em vista esse aspecto, eu afasto esse item como ressalva, mas mantenho o parecer prévio pela regularidade com ressalva, seguindo pareceres uniformes. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação, aprovado. Processo 190992-2010, José Edgar Kmita, presidente da Câmara Municipal de Paula Freitas, em 2009. A Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela irregularidade das contas em razão da nomeação do servidor ocupante de cargo em comissão como responsável pelo controle interno. A unidade técnica, diante desse fato, também manifesta-se pela aplicação da multa prevista no 87.3 e parágrafo 4º da Lei Complementar 113/2005. Quer dizer, duas multas, a do 87.3 e a do parágrafo 4º, cumulativamente. O Ministério Público opina pela irregularidade com a aplicação da multa. Eu, conforme já relatado em diversas oportunidades, entendo que o cargo máximo do controle interno pode ser ocupado, pode ter natureza de cargo em comissão, e, portanto, eu afasto a irregularidade e, consequentemente, a aplicação de multa, e voto pela regularidade das presentes contas. Está em discussão a proposta do senhor relator. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, rapidamente apenas uma dúvida em relação ao item responsável pelo controle interno. Ok. O outro item, que seria legalidade nas alterações orçamentárias. Esse foi afastado pela instrução. Eu estou vendo rapidamente aqui o parecer do Ministério Público. Desculpa, não consta no meu voto sequer referência a isso. Tenho a impressão que isso deve ter sido afastado após justificativa. No meu voto que eu trago escrito, sequer há referência a essa falha. Eu não estou com o sistema aberto aqui, mas Vossa Excelência está constatando na instrução da DCM essa falha? Não, eu estou no parecer do Ministério Público. E o Ministério Público considerou. Senhor presidente, eu vou solicitar adiamento desse processo, porque eu não constatei isso na minha análise. Né? Eu simplesmente não consta para mim que tenha havido essa falha. Eu solicito adiamento. Perfeitamente. O processo está adiado a pedido de Vossa Excelência. O processo 162.695/2003, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 23.000, transferidos em 2002 ao município de Carambeí, em razão de convênio celebrado com o Instituto da Ação Social do Paraná, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e diversos materiais de consumo e para atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Após a oitiva do responsável, o município apresentou suas alegações. A Diretoria de Análise de Transferência entendeu que a ausência de documentos previstos não foi justificada, pois é obrigação do município zelar pelos documentos referentes à prestação de contas, e que ficou evidenciado o descumprimento do plano de aplicação, prejudicando entidades que seriam beneficiadas. No contraditório, o senhor Nelson Cristo comprovou o recolhimento de R$ 456,05, sanando a sua falha. Entretanto, quanto à responsabilidade do senhor Alci Pedroso de Oliveira, ele não se manifestou e nem recolheu o valor de R$ 1.875, referente à ausência de aplicação financeira. Após análise das justificativas, a unidade técnica e o Ministério Público manifestaram-se uniformemente no sentido de que o tribunal julgue irregulares as presentes contas, em razão da ausência de equipamentos constatados pela Secretaria. Eu verifico o seguinte:
O município alegou em sua defesa que os documentos atinentes às licitações foram furtados dos arquivos da Prefeitura, conforme boletim de ocorrência que registrou na delegacia, conforme folha 296. Argumentou que materiais de informática não foram adquiridos porque a licitação restou deserta. Também informou que não tem informação suficiente sobre a falta de aplicação financeira, isso o senhor Nelson Christ, em relação a outro responsável que citado não se manifestou. A tomada de preço número 1/2004, no valor de R$ 6.500, passível de dispensa de licitação conforme a lei de licitações. Portanto, sua ausência, a meu juízo, não configura grave ofensa à lei. Quanto à tomada de preço 44/2003, no valor de 57 mil, vez que o processo licitatório encontra-se quase em sua integralidade juntado às folhas 42 a 114, faltando apenas a publicação do resultado. Os documentos apresentados demonstram que houve respeito aos princípios da publicidade, impessoalidade e moralidade. Houve publicação do aviso de licitação na imprensa, conforme consta a folha 117. O edital consta as folhas 119 e 134, com certificação de que foi fixado que foi divulgado pela Prefeitura. Foram juntados documentos referentes à situação cadastral dos licitantes, bem como certidões negativas obtidas juntos ao fisco. Foi apresentada as folhas 169 a 170, a ata da sessão de recebimento dos envelopes. Assim sendo, considero que a falta de alguns documentos pode ser considerada apenas como razão de ressalva. Quanto à ausência de apresentação dos comprovantes de despesas dos equipamentos, segundo o termo de objetivos atingido, a folha 255, o município deveria ter adquirido os seguintes equipamentos: 2 computadores, 3 impressoras e uma maçadeira industrial. Em sua defesa, a entidade alega que o processo licitatório foi deserto, impossibilitando adquirir inicialmente os objetos. Diante desse fato, o prazo para aquisição foi ampliado. Entretanto, devido às circunstâncias e às reais necessidades da administração naquele momento, verificou-se que os bens exigidos não mais correspondiam estritamente aos que seriam necessários. Assim, foram adquiridos os seguintes equipamentos: uma impressora, 3 aparelhos de CD-ROM, 4 caixas de som, 4 aparelhos de modem, 4 estabilizadores, 4 computadores e 4 monitores. Conforme evidenciado as folhas 183 a 214, mesmo fora do plano de aplicação, a aquisição desses objetos seguiu o idôneo procedimento. Também se vê que os materiais adquiridos, de forma alguma, não são incompatíveis com o atendimento às crianças e aos adolescentes. Dessa maneira, a meu juízo, também essa falha pode ser caracterizada como ressalva. Quanto à ausência de termos de objetivos atingidos, verifico que o termo emitido pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Promoção Social, por meio de seu escritório regional em Ponta Grossa, foi considerado desatualizado pela Diretoria de Análise e Transferência devido ao fato de lá constar como não adquiridos, foi considerado inadequado em razão de constar como não adquiridos os materiais de informática mencionados, pois, na verdade, como descrito, foram comprados em seu lugar outros itens de informática, que não os estritamente fixados no plano de aplicação. Por essa razão, como no item anterior, eu considero que pode ser caracterizado como ressalva. E, finalmente, quanto à ausência de aplicação financeira, eu verifico que deixaram de ser aplicados R$ 23 mil no período de 5 de novembro de 2002, deixaram a aplicação, o recurso ficou disponível de 5 de novembro de 2002 a 11 de julho de 2003. Os responsáveis, senhor Nelson Christ e Alci Pedroso, foram devidamente citados. O senhor Nelson Christ recolheu o valor correspondente à não aplicação de sua responsabilidade, R$ 456,05. O senhor Alci, entretanto, não se manifestou, deixando de recolher o total de R$ 1.857,17. Diante disso, senhor presidente, eu proponho a regularidade com ressalva das contas do senhor Nelson Christ e a irregularidade das contas do senhor
a Alci Pedroso de Oliveira, tendo em vista o débito correspondente à aplicação financeira, condenando, então, ao recolhimento deste débito. Pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Nelson Christ e pela irregularidade com condenação ao recolhimento do senhor Alci Pedroso de Oliveira. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. A palavra ao senhor procurador. Senhor presidente, depois desse relato minucioso do conselheiro substituto relator, doutor Sérgio, o Ministério Público apenas questiona a Câmara, na verdade, a todos os seus integrantes, se não seria abrir uma brecha perigosa, permitir que o desvirtuamento desse objeto conveniado, enfim, do plano de aplicação, a despeito da utilidade desses eventuais materiais de informática adquiridos com esses recursos, não poderia ensejar aqui a possibilidade de que, em outros processos que viessem a ser objeto de análise nesse tribunal, o tribunal tivesse, ou se visse obrigado a aprovar também tais contas. A despeito da utilidade dos materiais, mas eles não constavam do plano de aplicação original. A justificativa dada aqui pelo gestor foi de inépcia da primeira licitação. Me parece que o razoável aqui seria a necessidade de fazer um ajuste nesse termo inicial, né? O que não ocorreu. E por conta disso, e a despeito também da não aplicação de recursos aqui que monta em quase 10% do valor originalmente repassado, o parecer é pela desaprovação de contas, no que eu insisto e chamo a atenção dos... desaprovação em relação ao gestor anterior, né? Mas ele estaria aprovando as contas com ressalva, e o que o Ministério Público questiona justamente é esse desvirtuamento do plano de aplicação originalmente tratado, já que os materiais comprados são diversos, distintos daqueles originalmente previstos. Continua em discussão. A minha grande preocupação, senhor presidente, me desculpe a insistência, não é especificamente com esse processo, mas se isso não seria uma brecha, aqui, uma porta aberta para outras situações em que houvesse também distinção entre objeto comprado em relação ao termo ao plano de aplicação original. Continua em discussão. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu entendo perfeitamente as ponderações do Dr. Flávio, e é uma situação que sempre causa bastante dúvida. Primeiro, muitas vezes, quando mesmo o órgão repassador endossa as alterações promovidas pelo ordenador das despesas do convênio. Quero crer que, nesse caso, embora haja preocupação com o precedente, na verdade existem outros precedentes, eu não poderia agora citar algum, mas eu não tenho dúvida de que isso já foi objeto de discussão e, com certeza, em algumas situações no tribunal já foi considerado como ressalva e em outras situações foi considerado como irregularidade. No caso específico, eu entendo que há uma razoável pertinência dos gastos em relação ao que estava previsto. Inicialmente eram 2 computadores, me parece não sei se era uma betoneira, não entendi direito. Até fiquei em dúvida o que seria isso de relevante para o atendimento do convênio. Pois não, se eu puder esclarecer. Que foi trocado? É uma massadeira, e eu procurei saber, é um equipamento de padaria para produção de pães e massas. E acabou que, pelo que entendi, eu examinei em detalhe esse processo já faz algum tempo, trago a pauta agora, mas, se não me engano, eles parece que se frustrou aquele projeto de montar aquele equipamento para produzir, chegaram à conclusão que aquilo não seria viável e utilizaram o recurso, quer dizer, havia previsão de informar, eram 2 objetos bem distintos, equipamento de informática e essa massadeira. E com o dinheiro da massadeira, na verdade, compraram outros equipamentos de som, até mais computadores do que estava originalmente previsto, né? E desistiram desse projeto da massadeira, né? E é como disse Vossa Excelência, quer dizer, em cada caso nós vamos examinar se o dinheiro foi aplicado razoavelmente dentro das finalidades da entidade, né? E nesse caso entendi que, como o doutor Tiago, que é razoável a aplicação, que a finalidade que é atender aquelas crianças, isso não foi prejudicado, né? E é por isso que eu estou mantendo a proposta de regularidade com ressalva em relação a um dos responsáveis e, infelizmente, mantendo a irregularidade em relação ao outro,
porque não veio ao tribunal e não recolheu o valor que lhe foi imputado, né? Então, eu mantenho essa proposta. Senhor presidente, até apenas para confirmar, me parece que o órgão repassador fez alguma referência aí à situação num termo de cumprimento de objetivos, Vossa Excelência foi, o termo de cumprimento, ele diz que os equipamentos foram adquiridos e ressalva que não foi adquirida a amassadeira. Ele não aponta isso como não atingido o objetivo, ele faz uma ressalva. Eu entendo que nesses termos se poderia considerar a regularidade com ressalva daquele ordenador que tomou a providência de recolher os valores que não tinham sido aplicados, e em relação àquele que não o fez, seria correta a irregularidade. Eu mantenho, então, o posicionamento acompanhando o voto do relator. Encerrada a discussão, em votação, aprovada por posse de voto do senhor relator. Senhor presidente, era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. A presidência agradece a Vossa Excelência. Para o relato de sua pauta, passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Doutor Sérgio, doutor Flávio, eu tenho em pauta a prestação de contas municipal, processo 132.305/2010, que trata das contas do senhor Gilmar Turmina, prefeito do município de Cruzeiro do Iguaçu, no exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais no sentido de que as contas estão regulares, com ressalva relativa ao questionário Atuação da Saúde do Conselho Municipal de Saúde, que indicaria a situação de irregularidade. A conclusão da instrução da unidade em relação a essa falha é que, face ao exposto, considerando que o assunto está em processo de desenvolvimento e que da abordagem em questão as administrações tomaram conhecimento apenas por ocasião da webconferência realizada 3 de março de 2010, a qual indicou aspectos de controle e demonstrou o potencial de atuação dos conselheiros na formulação de programas e na fiscalização da execução das políticas de saúde, entende essa diretoria que, excepcionalmente, nas contas e exames, as deficiências podem ser convertidas em ressalva. É o mesmo item que já foi afastado pelo auditor Sérgio em um processo por ele relatado nessa data. Alguns itens são considerados regularizados pela instrução. O Ministério Público acompanha o opinativo técnico e eu, da mesma forma que o doutor Sérgio, até porque a instrução ela ressalva que essa questão ainda guarda certo grau de controvérsia, eu também afasto esse item como ressalva dessas contas e proponho a emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Gilmar Turmina. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, eu tenho na sequência da pauta vários processos que se encontram adiados, solicito que assim permaneça. Passo então a prestação de contas de transferência, o processo 28210/2009. Trata-se de prestação de contas e responsabilidade do senhor Manuel Aguilar Filho, prefeito municipal de Inajá, responsável pela aplicação dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação ao referido município, no valor de R$ 12.709, tendo por objeto a implementação de serviços de transporte escolar aos alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do município. Aqui, a Diretoria de Análise de Transferências procedeu a, inicialmente, citação do município e do senhor Manuel Aguilar Filho. Esse senhor solicitou dilação de prazo, não apresentou contraditório, o município apresentou diversos documentos, a Diretoria de Análise de Transferências solicitou uma nova diligência ao responsável, o senhor Manuel Aguilar Filho, foi encaminhada, mas, novamente, ele não se manifestou, de forma que a unidade entende que as contas estão irregulares em razão dos seguintes apontamentos: ausência de extratos bancários de conta investimento, ausência de ato de designação da unidade gestora de transferências, ausência de parecer da unidade gestora de transferências, ausência de documentação licitatória, ausência de formulário de dados devidamente preenchido, atraso de 272 dias na apresentação da prestação de contas. Em razão disso, a unidade propugna pela irregularidade das contas, como dito,
recolhimento ao Tesouro do Estado pelo senhor Manuel Aguilar Filho do valor equivalente ao dos rendimentos que deixaram de ser auferidos em razão da ausência de aplicação financeira. A aplicação de multa ao senhor Manuel Aguilar Filho, nos termos do artigo 87.4d da Lei Orgânica, pela não realização, pelo menos não comprovou que realizou licitação no âmbito do convênio, pela aplicação de multa ao responsável, nos termos do artigo 87.3c, em razão do atraso. O Ministério Público acompanha a manifestação da instrução técnica e aqui eu também acompanho essas manifestações uniformes e proponho a irregularidade das contas do senhor Manuel Aguilar Filho, a condenação do mesmo ao recolhimento do valor equivalente aos rendimentos que deixaram de ser auferidos, a aplicação da multa do artigo 87.4d e da multa do 87.3c a esse senhor. Está em discussão a proposta do senhor relator. Em votação. Aprovada. Tenho, na sequência, a aposentadoria, processo 574030-2009. Esse processo de aposentadoria e o seguinte, o 170.893-2006, esses dois processos, eles estavam na pauta da segunda Câmara, foram retirados, eles estavam, na verdade, com vistas ao conselheiro Heinz Jorge F., e eu incluí esses processos na expectativa de relatá-los novamente nessa Câmara, mas, sendo em vista a ausência do conselheiro Heinz, eu solicito o adiamento de ambos, já que já foram relatados em duas ocasiões anteriores, e eu entendo que seria importante a participação do Dr. Heinz. Estão adiados a pedido de Vossa Excelência. Muito obrigado. O último processo é o 168.950/2008, que trata de aposentadoria concedida pelo município de Ibaiti ao senhor José Pedro Filismino. Aqui, a instrução da diretoria jurídica revela que é necessário novo sobressamento do feito, tendo em vista que a admissão do servidor ainda não foi apreciada nessa corte. Então, conforme essa manifestação da diretoria jurídica, o voto é pelo sobressamento do feito. Sobrestamento concedido. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar, eu agradeço a atenção de todos. Esta presidência agradece a participação de todos e, após deixar a palavra livre, convoca uma próxima sessão para 8 de fevereiro próximo, sendo a quarta sessão ordinária desta Câmara, a realizar-se no horário regimental. Levante-se a sessão.